Capítulo 8. A fuga e o plano. As pistas levavam a Veneza, onde o dirigente suspeito, conhecido por Conrad Reis, estava para fazer uma reunião secreta tentando vender o dispositivo para um milionário do Sudão. Alex percebeu que o que estava com ele não era o dispositivo Aurora e sim uma réplica do verdadeiro, por isso que eles sempre sabiam onde nós estávamos, e neste momento que eles entraram no carro, 3 USVs vieram ao seu encontro. O rugido do motor do carro esportivo ecoava pelas ruas estreitas de Veneza enquanto Alex e Lara tentavam despistar seus perseguidores. Atrás deles os 3 SUVs pretos aceleravam, suas metralhadoras embutidas disparando rajadas de balas contra o veículo dos espiões. Vidros explodiram, pedaços de metal voaram, mas Alex manteve o controle, desviando das balas e das curvas traiçoeiras. "Segura firme", ele gritou para Lara. Lara guardou a réplica do dispositivo, pegou sua pistola e se inclinou para fora da janela. Com precisão cirúrgica, ela acertou os pneus de um dos SUVs, que perdeu o controle e bateu contra a parede de um prédio histórico, explodindo em uma bola de fogo. "Isso foi uma bela obra de arte", Alex elogiou enquanto girava o volante bruscamente para evitar uma barricada policial. "Não temos tempo para admirar, ainda tem 2 atrás de nós", Lara respondeu. O segundo SUV acelerou e tentou jogá-los para fora da estrada. Alex desviou no último segundo, passando por uma ponte estreita. O veículo inimigo tentou segui-los, mas Lara arremessou uma pequena granada de pulso magnético. O dispositivo grudou na lateral do carro inimigo e explodiu, fazendo o SUV capotar e mergulhar no canal abaixo. Restava apenas um perseguidor, e ele não ia desistir fácil. Os espiões atravessaram uma praça lotada, desviando de pedestres e barracas. O carro inimigo surgiu atrás deles, tentando colidir com a traseira. Alex tomou uma decisão ousada. "Vamos voar um pouco." Ele acelerou em direção a uma rampa improvisada de madeira, usada em obras na cidade. O carro saltou no ar e pousou no outro lado do canal, aterrissando com força. O último SUV tentou segui-los, mas errou o cálculo e caiu na água. "Isso encerra a perseguição", Lara suspirou aliviada. Eles seguiram para um esconderijo temporário, um galpão abandonado na periferia da cidade. "Lá dentro, Lara. Se Reis queria isso a qualquer custo, significa que ele tem um comprador. Precisamos descobrir quem", Alex disse, sentando-se ao lado dela. Lara olhou para Alex com determinação. "Então nossa próxima parada é a Suíça. E dessa vez, vamos acabar com essa conspiração de uma vez por todas." Os dois trocaram um olhar intenso. O destino estava selado. Eles estavam indo para a batalha final contra o traidor. Horas depois, em um jato particular roubado, Alex e Lara seguiam para Zurique. A tensão estava no ar. Eles sabiam que estavam lidando com um inimigo implacável e que qualquer erro poderia ser fatal. "Lara, se algo der errado", Alex começou, mas ela colocou um dedo nos lábios dele. "Nada vai dar errado. Estamos juntos nisso. E quando terminarmos, talvez possamos finalmente pensar em nós dois." Ele sorriu e segurou a mão dela. "Então vamos terminar isso da maneira certa." O avião cortou os céus da Europa. A missão final estava prestes a começar. Capítulo 9. O jogo de engano. O jato particular deslizou suavemente na pista de um pequeno aeroporto privado nos arredores de Zurique. Alex e Lara desceram rapidamente, caminhando com confiança rumo a um carro que os aguardava. Dentro dele, um contato da resistência, um homem chamado Dieter, esperava com informações atualizadas sobre a transação de Reis. "Vocês chegaram na hora certa", Dieter disse, entregando um tablet com imagens do satélite. "Conrad Reis não está mais na Suíça. Ele embarcou há poucas horas em um voo clandestino para Khartoum, no Sudão. O comprador do Aurora é um magnata das armas chamado Ibrahim Kassim. Ele está pagando bilhões por esse dispositivo." Lara trocou um olhar rápido com Alex. "Mas nós temos a réplica. Reis vai entregar um dispositivo falso ao Kassim sem saber. Se jogarmos certo, podemos usar isso a nosso favor." Lara desativou o dispositivo que estava rastreando todos os seus movimentos. A Alex sorriu. "Se Kassim descobrir que foi enganado, ele não vai perdoar Reis. Isso pode virar um inferno para ele." Dieter assentiu. "Mas vocês têm que agir rápido. A entrega será feita em um resort fortificado no meio do deserto, um dos esconderijos de Kassim. A segurança será rigorosa. Eles estão esperando a chegada de Reis dentro de algumas horas.
Se quiserem interceptá-lo, terão que se infiltrar antes. Lara pegou o tablet, analisando a planta do local. Podemos nos passar por mercenários contratados para reforçar a segurança. Uma vez lá dentro, precisamos sabotar a troca, garantir que Cassim receba a réplica e armar uma cilada para Reis. A Alex sorriu. E então, assistimos a casa desmoronar por dentro. Horas depois, em um cargueiro disfarçado, os espiões atravessavam as dunas em direção ao Resort Fortaleza. Vestiam trajes táticos e carregavam credenciais forjadas que os identificavam como especialistas em segurança. Ao chegarem ao portão, foram recebidos por soldados fortemente armados. Identificação, um dos guardas ordenou. Lara entregou os documentos falsos. Fomos enviados como reforço. Há suspeitas de que alguém tente interceptar a transação. Ibrahim Cassim quer a melhor proteção possível. O guarda analisou os papéis e olhou para seus superiores. Depois de alguns segundos de silêncio, finalmente acenou para que entrassem. Ao cruzarem o imenso portão de aço, Alex murmurou para Lara. Agora o verdadeiro jogo começa. A fortaleza era um palácio luxuoso no meio do deserto, protegido por dezenas de mercenários fortemente armados. No centro do complexo, uma sala de conferências havia sido preparada para a transação. De acordo com as informações de Dieter, o traidor rei chegaria em menos de uma hora. Capítulo 10 – O confronto na fortaleza. A noite caiu sobre o deserto, cobrindo a fortaleza de Cassim com uma escuridão traiçoeira. Lara e Alex estavam posicionados nos corredores do complexo, observando cada movimento enquanto aguardavam a chegada de Conrad Reis. Os soldados circulavam pelo local, verificando a segurança antes da transação. No centro do salão principal, uma longa mesa de mármore foi preparada para o encontro. Reis está chegando, ela sussurrou pelo comunicador. Nosso tempo está se esgotando. Alex ajustou a fivela do colete tático. Quando Cassim perceber que foi enganado, o inferno vai desabar aqui dentro. Precisamos estar prontos para sair em segundos. Lara assentiu. Vamos garantir que Reis não tenha para onde correr. Poucos minutos depois, um comboio blindado atravessou os portões da fortaleza. A chegada de Conrad Reis foi recebida com um misto de respeito e tensão. Os soldados abriram espaço para ele e seus homens, permitindo que entrassem na sala principal. Reis caminhava com confiança, um sorriso cínico no rosto. Neste momento um dos homens de Conrad abaixa para acertar o coturno. Alex aproveita e troca a maleta blindada com o dispositivo falso. Senhor Cassim, o Conrad Reis cumprimentou, estendendo a mão para o milionário sudanês. Cassim, um homem imponente com olhar frio e calculista, ignorou o gesto. Eu quero ver o dispositivo. Reis fez um sinal para um de seus homens, que colocou a maleta sobre a mesa e a abriu. O aurora falso brilhou sob a iluminação dourada da sala. Cassim observou com interesse, enquanto seus cientistas se aproximavam para analisar o dispositivo. Enquanto isso, Lara e Alex se infiltravam no sistema de segurança da fortaleza, preparando sua fuga. Lara inseriu um código no painel de controle, desativando temporariamente os alarmes internos. Estamos prontos. Assim que o caos começar, seguimos para a saída leste. No salão, os cientistas de Cassim terminaram a análise inicial e murmuraram algo para o milionário. Cassim franziu a testa, então ergueu os olhos para Reis com um olhar de puro ódio. Você acha que sou um idiota, Reis? Cassim rosnou, sua voz carregada de ameaça. Reis piscou, confuso. Do que está falando? Este é o Aurora. Cassim puxou uma pistola e apontou diretamente para o rosto de Reis. Isso é uma cópia. Um brinquedo inútil. Você me traiu. A sala mergulhou em tensão. Os guardas de Cassim ergueram suas armas. Os homens de Reis fizeram o mesmo. Em segundos, o ambiente se transformou em um barril de pólvora prestes a explodir. Não pode ser, Reis murmurou, olhando para o dispositivo falso. Então, sua expressão mudou de choque para a fúria. Ele olhou ao redor, tentando entender quem o enganou. Foi nesse momento que Alex e Lara entraram em ação. Lara atirou contra os lustres, apagando as luzes principais e mergulhando a sala na penumbra. Alex lançou uma granada de fumaça, criando o caos. O primeiro tiro foi disparado e, em segundos, a sala inteira explodiu em uma batalha feroz. Cassim ordenou: matem Reis e seus homens. Os soldados abriram fogo.
Hayes e seus agentes tentaram revidar, mas estavam cercados. Ele se jogou atrás de uma mesa, puxando uma pistola enquanto gritava ordens desesperadas. Alex e Lara se moveram rapidamente pelo caos. Lara deslizou pelo chão, disparando contra os mercenários que bloqueavam o caminho. Alex agarrou um rifle caído e deu cobertura enquanto corriam para a saída leste. Temos que sair antes que toda a fortaleza exploda, Lara gritou. Um dos homens de Cassim puxou um lança-foguetes e mirou em Hayes. Adeus, traidor. O míssil foi disparado. Hayes saltou para o lado no último segundo, mas a explosão engoliu metade da sala, incendiando móveis e estruturas. Lara e Alex chegaram ao pátio principal, onde um helicóptero de fuga os aguardava. Eles correram enquanto os disparos ecoavam ao redor. Lara subiu primeiro, puxando Alex logo atrás. No momento em que decolaram, olharam para baixo e viram Hayes tentando fugir pelos corredores em chamas. Cassim caminhava em sua direção com uma pistola na mão. O helicóptero se afastou rapidamente da fortaleza, deixando para trás um império em colapso. Conrad Hayes está acabado, Alex disse, respirando fundo. Lara sorriu. E o Aurora verdadeiro está seguro. A missão estava cumprida, mas a guerra deles ainda não havia terminado. Capítulo 11 – Caçada no deserto. O helicóptero avançava sobre as dunas do Sudão, deixando para trás a fortaleza em chamas. Alex e Lara observaram do alto enquanto o império de Cassim se desfazia. No meio do caos, Hayes tentava escapar, mas seu destino estava selado. Acha que ele sobreviveu? Lara perguntou, observando os destroços. A Alex exalou. Se sobreviveu, não vai durar muito tempo. Cassim não perdoa traições. Apesar de estarem longe do fogo cruzado, a missão ainda não havia terminado. O verdadeiro Aurora precisava ser levado a um lugar seguro antes que caísse em mãos erradas. Lara pegou o comunicador e entrou em contato com Dieter. Estamos saindo do território hostil. Precisamos de uma nova rota de fuga. A resposta veio com interferência na linha. Entendido, mas temos um problema. Hayes acionou um protocolo de emergência antes da emboscada. Um esquadrão da sua equipe pessoal está perseguindo vocês. Eles sabem que vocês têm o verdadeiro Aurora. Alex fechou os olhos por um momento. Claro que ele teria um plano B. Lara olhou para trás. No horizonte, 3 veículos militares surgiram das dunas, avançando rapidamente. Metralhadoras montadas começaram a disparar contra o helicóptero. Temos companhia. O piloto tentou manobrar para evitar os tiros, mas um dos disparos atingiu o motor. Luzes vermelhas piscaram no painel de controle, e o helicóptero começou a perder altitude. O piloto também foi alvejado pelos tiros e morreu. Vamos ter que saltar, Alex gritou. Lara puxou 2 paraquedas de emergência e jogou um para ele. Sem hesitar, os 2 pularam da aeronave enquanto ele girava em espiral rumo ao solo. O impacto na areia foi forte, mas eles rolaram para suavizar a queda. O helicóptero explodiu ao tocar o chão, iluminando a noite desértica. Eles não tiveram tempo para descansar. Os veículos inimigos se aproximavam rapidamente. Temos que nos mover agora, Lara disse, guardando o dispositivo Aurora na mochila. Eles correram pelas dunas, usando a escuridão como cobertura. Alex pegou seu rifle e sinalizou para Lara. Vamos fazer com que eles nos sigam até um terreno onde podemos revidar. Lara assentiu e puxou sua pistola. Vamos dar a esses caçadores uma surpresa. O jogo estava longe de acabar. A caçada havia começado. Alex riu baixinho. Mal posso esperar para ver a cara dele quando perceber. Capítulo 12 – O cerco no deserto. A noite no deserto era traiçoeira. O vento forte levantava cortinas de areia, dificultando a visão. Alex e Lara corriam entre as dunas, ouvindo o rugido dos motores atrás deles. As luzes dos veículos inimigos cortavam a escuridão, perseguindo-os implacavelmente. Temos que encontrar uma vantagem tática, Lara disse, recuperando o fôlego enquanto continuavam a correr. Alex avistou uma formação rochosa à frente, uma série de penhascos e cânions que poderiam servir como cobertura. Se chegarmos àquelas pedras, podemos emboscá-los. Os tiros começaram a zumbir no ar. Alex puxou Lara pelo braço e os 2 deslizaram por uma duna, evitando o fogo inimigo. Os veículos começaram a se espalhar, cercando a área. Eles estão nos fechando, Lara alertou.
Alex pegou um explosivo de seu colete e o ativou. Então, vamos abrir um caminho. Ele lançou a granada em direção a um dos jipes inimigos. A explosão iluminou a noite, lançando o veículo pelos ares. Os outros motoristas tentaram desviar, dando aos espiões alguns segundos preciosos para avançar. Eles chegaram às formações rochosas e se esconderam atrás das pedras. Lara pegou seu rifle e mirou cuidadosamente. Se ficarmos aqui tempo suficiente, podemos derrubá-los um por um. Alex conferiu suas balas. Ou podemos acabar com isso de uma vez. Os inimigos desceram de seus veículos e começaram a se espalhar. Alex e Lara se moveram silenciosamente pelas sombras, eliminando os soldados um a um. Mas os reforços continuavam chegando. Não podemos segurar essa posição para sempre, Lara avisou. De repente, um zumbido no rádio. Era Dieter. Boa notícia. Eu enviei um veículo de emergência. Vocês precisam chegar a um ponto de encontro a 5 km ao norte. Mas andem rápido. Alex sorriu. Parece que temos uma saída. Vamos. Os espiões se moveram rapidamente pelo cânion, evitando os inimigos e atirando sempre que necessário. Explosões ecoavam pelo deserto enquanto os soldados tentavam capturá-los. Mas Lara e Alex eram mais rápidos, mais espertos. Quando finalmente avistaram o helicóptero de resgate ao longe, Alex olhou para Lara. Acho que conseguimos. Lara sorriu. Ainda não. Primeiro, temos que chegar vivos até lá. Eles apertaram o passo, com os últimos inimigos ainda na perseguição. O confronto final estava próximo.